Desde que me entendo por gente, ficou claro que meu irmão mais velho Tomás era o filho dourado, e eu era apenas a menina, uma reflexão tardia. Nicole, certifique-se de estar em casa às 15h30 para ajudar seu irmão com o almoço, mamãe dizia quase toda manhã antes da escola. Eu tinha 12 anos, Tomás tinha 15, e aparentemente fazer um sanduíche era muito difícil para o prodígio da família. Mas mãe, eu queria participar do clube de arte depois da aula, eu implorava, sabendo que era inútil. Seu irmão tem treino de futebol, ele precisa de uma alimentação adequada. Você sabe como isso é importante para ele? Ela me dava aquele olhar, aquele que dizia que a discussão estava encerrada antes mesmo de começar. Enquanto isso, Tomás ficava esparramado no sofá, seu iPhone mais recente na mão, um presente de aniversário que fazia meu celular flip usado parecer uma relíquia de outro século. Nick, ele sorria com desdém, sem nem tirar os olhos da tela. Seja uma boa irmã. Papai era ainda pior. Nicole, isso é um bom treino para quando você for esposa, ele dizia, como se esse fosse o ápice do que eu poderia aspirar. Uma mulher precisa saber cuidar de sua família. Todo dia era a mesma rotina. Eu corria para casa depois da escola, preparava qualquer coisa que Tomás quisesse comer, passava suas roupas para o dia seguinte e tentava encaixar minha lição de casa entre as tarefas domésticas. Enquanto eu fazia tudo isso, Tomás estava em uma de suas muitas atividades extracurriculares, futebol, clube de debates, aulas de programação. Mamãe e papai garantiam que ele tivesse todas as oportunidades disponíveis. A única pessoa que parecia realmente me ver, era a vó Rosa. Sua antiga casa vitoriana do outro lado da cidade tornou-se meu santuário. Todo fim de semana que podia, eu pedalava até lá, atravessando ruas arborizadas até ver sua distintiva varanda surgir. Aí está minha menina, ela gritava do jardim, seus cabelos prateados brilhando ao sol. Dentro de sua casa não havia hierarquia, nem filho dourado, apenas calor, biscoitos e o tipo de amor que não vinha com condições. A casa da vó Rosa era como algo saído de um filme antigo, com tábuas rangentes, corrimões de madeira entalhada e cômodos cheios de tesouros fascinantes. Claro, o papel de parede estava descascando em alguns lugares e algumas janelas emperravam quando você tentava abri-las, mas eu amava cada centímetro imperfeito. Parecia mais um lar do que nossa casa impecável no subúrbio jamais foi. O que tornava especial não era apenas o edifício em si, mas como vó nos tratava quando estávamos lá. Fosse Natal, aniversários ou apenas um fim de semana comum, Tomás e eu sempre recebíamos o mesmo tratamento, biscoitos do mesmo tamanho, os mesmos abraços amorosos, os mesmos presentes atenciosos. Isso deixava Tomás absolutamente louco. Nunca vou esquecer o dia em que tudo explodiu. Era o aniversário de 16 anos de Tomás, e vó tinha comprado tablets novos para nós dois, bonitos, mas idênticos. Tomás deu uma olhada no dele e explodiu. Você está brincando comigo? Ele se levantou, rosto vermelho de raiva. A Nicole ganha exatamente a mesma coisa que eu no meu aniversário? Vó Rosa sentou-se calmamente em sua poltrona antiga, mãos dobradas no colo. Tomás, querido, eu amo vocês dois igualmente. Mas isso não é justo, ele estava praticamente gritando agora. Mamãe e papai sempre me dão coisas melhores, eles sabem que eu mereço. Sou eu quem tem as notas, as conquistas esportivas, o futuro. A Nicole só existe. Me senti como se tivesse levado um tapa, mas antes que pudesse dizer algo, vó Rosa se levantou. Ela não era uma mulher alta, mas naquele momento parecia se erguer sobre todos nós. Tomás Miguel Pereira, sua voz estava baixa, mas afiada como uma faca. Você não vai falar assim da sua irmã na minha casa, nem em lugar nenhum. Eu não vou permitir. Tomás saiu furioso, batendo a porta da frente com tanta força que a coleção de xícaras de porcelana da avó chacoalhou no armário. Eu esperava que aquilo fosse o fim, mas não foi. No dia seguinte, vó apareceu em nossa casa sem avisar. Sentei no topo da escada, ouvindo ela conversar com mamãe e papai na sala de estar. Sua voz ecoava claramente. A maneira como vocês estão criando essas crianças é inaceitável. O favoritismo precisa parar. Mãe, estamos fazendo o melhor para os dois, minha mãe tentou argumentar. Mesmo? É isso que você chama? A voz da avó estava fria. Bem, se vocês querem meu apoio financeiro contínuo para a criação deles, as coisas precisam mudar. Não podia acreditar no que estava ouvindo.
Mais tarde naquela noite, ouvi mamãe e papai conversando no quarto deles. Não podemos perder o dinheiro dela, mamãe estava dizendo. Precisamos dele para a faculdade do Tomás, para todas as atividades dele. Eu sei, papai suspirou. Vamos ter que fingir. Dar algumas coisas para Nicole também. Manter sua mãe feliz. De repente, tudo mudou. Em uma semana, fui matriculada nas aulas de piano que implorava desde os 10 anos. Um iPhone novo apareceu na minha mesa de cabeceira. Meus pais começaram a perguntar sobre meu dia durante o jantar. Na próxima vez que visitei a avó, ela estava cuidando de suas rosas no jardim. Olhou para mim com um sorriso conhecedor. Sabe, querida, ela disse, tesoura de poda na mão, eu recebo relatórios detalhados de como cada centavo do meu dinheiro é gasto. Seus pais parecem estar fazendo escolhas muito melhores ultimamente, não acha? É uma sensação estranha quando você percebe que o amor dos seus pais vem com condições. Sim, eles estavam fazendo os gestos, perguntando sobre meu dia, comprando coisas para mim, aparecendo nos eventos da escola, mas seus corações não estavam nisso. Seus olhos ainda brilhavam diferente quando Tomás entrava na sala. Aprendi a aceitar. Pelo menos agora eu tinha minhas aulas de piano e não precisava passar todas as tardes sendo a empregada pessoal de Tomás. Às vezes, a aceitação é mais fácil do que esperar por mudança. Quando Tomás se formou no ensino médio e foi aceito na Universidade Estadual a 3 horas de distância, você pensaria que ele tinha ganho o prêmio Nobel. Mamãe e papai fizeram esta festa enorme, convidaram todos os parentes, fizeram discursos sobre seu filho brilhante. Vó Rosa sentou no canto, observando tudo com aqueles olhos conhecedores. Nos primeiros meses, tudo que ouvíamos durante os jantares em família era sobre como Tomás estava se saindo bem na faculdade. Ele ligava semanalmente, contando histórias sobre suas aulas, seus professores, seu futuro brilhante em administração. Mamãe e papai colocavam no viva voz, radiantes de orgulho. Então veio a carta. Eu estava no último ano do ensino médio quando papai irrompeu em casa agitando um envelope oficial, seu rosto roxo de raiva. Tomás estava em liberdade condicional acadêmica, correndo o risco de ser expulso. Descobriu-se que todas aquelas sessões de estudo sobre as quais ele falava eram na verdade festas, ele mal comparecia às aulas. Vó Rosa apareceu no dia seguinte. Nunca a vi tão brava. Se vocês não colocarem esse menino na linha, ela disse aos meus pais, sua voz como aço, não esperem que eu pague por outra faculdade quando ele for expulso desta. E acreditem, nenhuma outra escola vai aceitá-lo com essas notas. A ameaça de perder o dinheiro da avó deixou meus pais em pânico. Eles dirigiram até a Universidade Estadual naquele mesmo fim de semana. Não sei exatamente o que disseram a Tomás, mas quando ele ligou na semana seguinte, soava diferente, submisso. Pela primeira vez na vida, Tomás teve que enfrentar consequências reais. Por algum milagre, Tomás conseguiu levantar suas notas o suficiente para permanecer na escola. Formou-se 4 anos depois e decidiu ficar naquela cidade, aceitando um emprego em uma empresa local. Enquanto isso, eu tinha entrado no programa de gestão empresarial na faculdade da cidade, apenas 20 minutos de casa. Vó Rosa também pagou minha mensalidade, embora meus pais mal parecessem notar que eu estava na faculdade. Quando entrei para a lista do reitor, a única celebração foi uma ligação com a avó. Os anos voaram e de repente eu estava me formando com honras. Vó estava lá, claro, radiante de orgulho. Meus pais apareceram também, embora tenham passado a maior parte da cerimônia falando sobre como Tomás estava se saindo em seu novo emprego. Eu não me importava mais. Tinha meu diploma e, melhor ainda, tinha uma oferta de emprego da Pereira e Associados, uma das maiores empresas de marketing da cidade. Quando Vó Rosa faleceu, parecia que o mundo tinha parado de girar por um tempo. No dia do funeral, não conseguia parar de olhar para seu jardim, imaginando quem cuidaria de suas amadas rosas agora. A leitura do testamento foi realizada no escritório de seu advogado, uma semana após o funeral. Tomás voou de fora do estado, vestindo um terno caro que de alguma forma ainda o fazia parecer uma criança brincando de se vestir. Mamãe e papai sentaram entre nós, como se ainda precisassem ser tampões depois de todos esses anos. O espólio da senhora Rosa Pereira, começou o advogado, ajustando os óculos, deve ser dividido entre seus 2 netos, Nicole e Tomás Pereira. Ele pausou, olhando para nós dois.
A divisão será determinada por sua própria escolha. Um receberá a casa e o outro receberá a soma de R$ 500.000. A primeira escolha vai para Tomás, como neto mais velho. Tomás realmente bufou. Isso é algum tipo de piada? Ele olhou ao redor da sala. Você realmente espera que eu queira aquela casa mofada? Não, vou pegar o dinheiro. Tenho planos, vou começar meu próprio negócio, mostrar a todos do que sou capaz. Nicole pode ficar com a casa da velha, com todos os seus cheiros estranhos e pisos rangentes. Sentei ali, meu coração batendo forte. A casa da avó, meu santuário durante todos aqueles anos. Eu aceito, disse baixinho, mas com firmeza. Os anos seguintes passaram em um borrão de trabalho duro e determinação. Na Pereira e Associados, me joguei em cada projeto, cada desafio. Os números de vendas da minha equipe continuavam quebrando recordes e em 3 anos fui promovida a chefe de vendas. Os aumentos salariais que vieram com meu sucesso foram direto para a renovação da casa da avó. Levei meu tempo com a reforma, preservando cuidadosamente o caráter da casa enquanto modernizava todo o resto, nova fiação, novo encanamento, uma cozinha moderna que ainda assim parecia pertencer a uma casa vitoriana. O jardim eu fiz sozinha, aprendendo tudo o que podia sobre rosas e continuando o legado da avó. Mamãe e papai vieram visitar quando ficou pronto. Observei seus rostos enquanto caminhavam pelos cômodos restaurados, vi como seus olhos se arregalaram com as molduras, os pisos de madeira, a cozinha gourmet. Isso é incrível, mamãe passou a mão pelo balcão de mármore. Papai assentiu, então suspirou. É uma pena que Tomás não tenha ficado com a casa. Isso teria sido perfeito para ele e sua nova esposa. E lá estava. Algumas coisas nunca mudam. Por falar nisso, mamãe acrescentou, tentando soar casual, você tem notícias do seu irmão ultimamente? Eu não tinha, claro. Nenhum de nós havia sido convidado para seu casamento 6 meses atrás. Ele se casou na cidade natal de sua esposa, rodeado pela família dela e seus amigos mútuos. Mamãe tinha me mostrado fotos que encontrou no Facebook, Tomás de smoking, sua nova esposa Roberta radiante em branco de grife. A campainha tocou numa tarde de domingo enquanto eu podava as rosas da avó. Não estava esperando ninguém, então levei meu tempo limpando a terra das mãos antes de ir até a porta. Quando abri, quase derrubei minhas luvas de jardinagem. Lá estava Tomás, parecendo nada com o empresário competente que fingia ser nas redes sociais. Ao lado dele estava uma mulher que reconheci das fotos do casamento, Roberta, sua esposa. Ela usava roupas de grife e maquiagem demais, seus olhos examinando minha casa como se estivesse fazendo uma inspeção. Tomás me deu um olhar apologético. Podemos conversar em particular por 1 minuto, Nick? Entramos no antigo escritório da avó, agora meu escritório em casa. Tomás fechou a porta atrás de nós e se virou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes, desespero. Preciso da sua ajuda, mana, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. O negócio não está bom. Estamos prestes a perder tudo. Tivemos que desistir do nosso apartamento e... Ele passou as mãos pelo cabelo. Poderíamos ficar aqui por um tempo? Só até as coisas melhorarem? Fiquei ali, atordoada. Tomás nunca havia me pedido nada antes, a menos que você contasse todos aqueles anos de almoços exigidos e roupas passadas. Por favor, ele acrescentou e, pela primeira vez desde que éramos crianças, vi meu irmão em vez do filho dourado dos meus pais. Tudo bem, me ouvi dizer, mas apenas temporariamente. Na manhã seguinte, minha campainha tocou novamente. Desta vez eram mamãe e papai, praticamente saltitando de empolgação. Viemos assim que Tomás nos contou. Mamãe passou correndo por mim para abraçar Roberta. Ah, querida, estamos tão felizes em finalmente conhecê-la pessoalmente. Pelas próximas 2 horas, eu bem que poderia ter sido invisível. Servi café a pedido imperioso de mamãe e ouvi enquanto Roberta encantava meus pais com histórias sobre as conexões sociais de sua família e os empreendimentos brilhantes de Tomás. Nicole, mamãe chamou enquanto eu ia para a cozinha. Seja um amor e faça um almoço para nós. Algo refinado. Roberta está acostumada com alta gastronomia. Isso estabeleceu o tom para as semanas seguintes. Eu chegava em casa depois de longos dias de trabalho para encontrar Tomás e Roberta largados na minha sala de estar, esperando que o jantar magicamente aparecesse.
Você não vai começar a cozinhar? Roberta perguntou uma noite, sem tirar os olhos do celular. Estamos morrendo de fome. Acabei de trabalhar 12 horas, respondi, largando minha pasta. Por que você não cozinha algo? A cabeça de Roberta se ergueu rapidamente, seus olhos se estreitando. Como é que é? Você deveria ser grata por deixarmos você ficar aqui. O mínimo que poderia fazer é cozinhar refeições decentes. Me virei para Tomás, confusa. Ele me puxou para o escritório novamente. Olha, ele sussurrou com urgência. Roberta pensa que está em minha casa. Ela acha que estou deixando você ficar aqui por bondade. Ela vende dinheiro, está acostumada com um certo estilo de vida. Se descobrir que estou praticamente falido. Sua voz falhou, ela vai me deixar. Encarei meu irmão, este homem que teve tudo entregue a ele sua vida inteira, agora reduzido a implorar para que eu mentisse para sua esposa. Tudo bem, disse finalmente. Não vou contar para ela. Mas vocês dois precisam começar a me tratar com respeito na minha própria casa. Sem mais exigências, sem mais atitude. Fechado. Fechado, Tomás assentiu rapidamente. Obrigado, Nick. É sério. Fiel à sua palavra, as exigências de Tomás por refeições caseiras pararam. Em vez disso, eu chegava em casa e encontrava embalagens de comida dos melhores restaurantes da cidade espalhadas pelo meu balcão da cozinha. Roberta estaria deitada no meu sofá, beliscando pé de thai ou sushi, mal reconhecendo minha presença. Não fiz perguntas. Honestamente, estava apenas aliviada por não estar fazendo o papel de chefe depois de longos dias no escritório. Me estabeleci em minha própria rotina, pegando jantar na lanchonete casual perto do trabalho. O arranjo parecia estar funcionando. Eles ficavam fora do meu caminho, eu ficava fora do deles. Então veio o telefonema. Nicole, a voz de mamãe tinha aquele tom, aquele que ela usava quando estava prestes a exigir algo. Precisamos discutir as contas do restaurante. Tomás nos disse que você cobriria as despesas no final do mês. São quase 3.000 reais. Quase engasguei com meu café. Como é que é? Bem, você não pode esperar que eles passem fome, mamãe continuou, como se isso fosse a coisa mais razoável do mundo. Tomás disse que você concordou em arcar com as despesas de alimentação deles, já que estão passando por um momento difícil. Coloquei tudo no meu cartão de crédito. Vou mandar os dados da conta por mensagem para transferência. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo enquanto abria minhas mensagens e mandava uma para Tomás. Vem aqui agora. Ele deve ter ouvido algo naquelas 2 palavras, porque apareceu no meu escritório em 15 minutos. Roberta estava fora fazendo compras, com o dinheiro de Kim, eu não queria saber. Quer explicar por que mamãe acha que estou pagando seu hábito de comida cara para a viagem? Perguntei, minha voz mortalmente calma. O rosto de Tomás fez aquela coisa que costumava fazer quando éramos crianças e ele era pego em uma mentira, um lampejo rápido de culpa antes que as desculpas começassem a fluir. Nick, você precisa entender. Entender o quê? Que você está roubando dos nossos pais agora também? Não estou roubando, ele passou as mãos pelo cabelo. Só peguei emprestado. Ia pagar quando as coisas melhorassem. Mas Roberta, ela tem certas expectativas. Chega, levantei a mão. Já ouvi o suficiente sobre as expectativas de Roberta. Isso acaba agora. Vou dar um jeito, ele prometeu, seus olhos implorando. Só me dê mais tempo. Por favor, Nick, não conte para Roberta. Nunca te pedi nada. Nunca me pediu nada, levantei, minha voz se elevando. Você está brincando comigo? Minha infância inteira foi gasta atendendo às suas necessidades, e agora você está morando na minha casa, mentindo para sua esposa e dando golpe nos nossos pais? Eu sei, ele levantou as mãos. Me desculpe, de verdade. Só mais uma chance. Vou resolver as contas do restaurante, prometo. Encarei meu irmão, este homem que teve tudo entregue a ele sua vida inteira, agora reduzido a implorar para sua irmã mais nova manter seu castelo de cartas de pé. Tudo bem, disse finalmente. Mais uma chance. Mas estou falando sério, Tomás. Resolva sua própria situação com comida, e não vou pagar um centavo dessas contas.
A vida caiu em uma rotina desconfortável pelos próximos 2 meses. Eu ia trabalhar, gerenciava meu departamento, voltava para casa para encontrar minha casa parecendo que um furacão tinha passado por ela, e passava minhas noites limpando depois de Tomás e Roberta. Eles pareciam existir em sua própria bolha de almoços de lazer com nossos pais, jantares em restaurantes caros, passeios de compras, eu não queria saber os detalhes. Então veio o dia que mudou tudo. Tomás tinha saído cedo, murmurando algo sobre uma reunião de negócios. Cheguei em casa mais cedo que o normal, tendo terminado uma importante apresentação de vendas, ansiosa por uma noite tranquila com uma taça de vinho. Roberta estava me esperando na sala de estar, empoleirada na beira do sofá como uma rainha prestes a emitir um decreto real. Precisamos conversar, ela anunciou, gesticulando para a poltrona à sua frente. Sente-se. Levantei uma sobrancelha para seu tom, mas sentei mesmo assim. Melhor ouvir logo do que se tratava isso. Tenho sido paciente, Roberta começou, examinando suas unhas manicuradas. Tenho observado você desfilar por esta casa como se fosse dona dela, deixando todo mundo desconfortável. Mas chega. A partir de agora, você vai nos pagar R$ 2.000 por mês de aluguel. É mais que justo, considerando o bairro. Ela sorriu tensamente. E vai retomar os deveres de cozinha e limpeza. O estado desta casa é vergonhoso, e já que você é a inquilina... Não pude evitar. Comecei a rir. Não uma risada educada, mas uma gargalhada com lágrimas nos olhos. O rosto de Roberta escureceu. O que exatamente é tão engraçado? Limpei meus olhos, tentando recuperar o fôlego. Roberta, querida, parece haver um mal-entendido. Esta é minha casa. Eu a possuo. Seu marido está morando aqui porque tive pena dele quando veio implorar na minha porta. A cor sumiu do rosto dela. Você está mentindo. Ligue para ele, disse, recostando na cadeira. Vá em frente, pergunte ao Tomás quem é dono desta casa. Com a mão tremendo levemente, Roberta pegou seu telefone e discou. Tomás atendeu no segundo toque. Querido, sua voz estava afiada o suficiente para cortar vidro. Nicole está inventando uma história ridícula sobre ser dona da casa. Diga a ela que está enganada. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Ela está dizendo a verdade, a voz de Tomás crepitou pelo alto-falante. É a casa dela. Vó deixou para ela no testamento. Eu peguei o dinheiro em vez disso, para começar um negócio, mas falhei. Estamos falidos. Eu estava tentando encontrar um jeito de te contar. Roberta se levantou tão rápido que derrubou seu copo d'água. Observei enquanto ela subia as escadas correndo, ouvi portas de armário batendo, gavetas sendo fechadas com força. Em 20 minutos, ela estava arrastando suas malas de grife escada abaixo. Ela não disse uma palavra ao sair. O bater da porta da frente ecoou pela casa como um tiro. Na manhã seguinte, após Roberta partir, eu estava aproveitando meu café em silêncio pacífico quando Tomás irrompeu pela porta da frente. Seu rosto estava contorcido de raiva, todos os traços do arrependimento de ontem desaparecidos. Isso é tudo culpa sua, ele gritou, invadindo minha cozinha. Roberta está pedindo o divórcio. Ela nem quer falar comigo. Você não tinha o direito de contar a verdade para ela. Coloquei minha xícara de café cuidadosamente, lembrando todas as vezes que recuei diante de suas explosões ao longo dos anos. Desta vez não. Nenhum direito, levantei lentamente. Esta é minha casa, Tomás. A casa que você riu de mim por escolher. A casa que você disse que cheirava a velhinha. A casa sobre a qual você mentiu para sua esposa enquanto se aproveitava dos nossos pais, e você está me dizendo que eu não tinha direito? Você arruinou tudo, ele bateu o punho no meu balcão. Você sempre teve inveja de mim, não é? Sempre esperando uma chance de se vingar de mim. Saia, minha voz estava quieta mas firme. Pegue suas coisas e vá. Ele me encarou por um momento, então subiu as escadas furioso. Ouvi ele jogando coisas pelo quarto de hóspedes, provavelmente quebrando algo caro. Eu não me importava. Quando ele desceu com suas malas, me deu um último olhar venenoso. Tive exatamente uma hora de paz antes que meu telefone tocasse. O nome de mamãe piscou na tela. Como você pode fazer isso com seu irmão? Ela nem disse olá.
Ele está arrasado. Está de volta em casa conosco agora, chorando. Isso não é problema meu. Claro que é seu problema, a voz de papai agora. Eles me colocaram no viva voz. Você precisa dar a casa para Tomás. É o único jeito de salvar o casamento dele. Roberta pode voltar se eles tiverem uma casa apropriada. Eu realmente ri. Vocês estão falando sério? Querem que eu dê minha casa porque Tomás mentiu para a esposa dele e arruinou seu negócio? Ajude seu irmão, mamãe estava praticamente gritando agora. Família ajuda família. Mesmo? E onde estava esse espírito de família quando eu estava cozinhando e limpando para Tomás quando criança? Onde estava quando vocês ignoraram minhas conquistas porque estavam ocupados demais elogiando ele? A única pessoa que já me tratou como família foi a avó, e ela deixou esta casa para mim. Esta conversa acabou. 2 meses depois, ouvi através de colegas de trabalho que a empresa de Tomás tinha oficialmente declarado falência. Seu divórcio foi finalizado na mesma época. Ele estava morando com nossos pais, aparentemente se reagrupando, a palavra favorita deles para os fracassos de Tomás. Não fiquei surpresa quando os 3 apareceram na minha porta numa tarde de domingo. Mamãe estava agarrada a uma travessa como uma oferta de paz. Papai tinha aquele olhar severo que costumava usar quando estava prestes a dar uma palestra sobre dever familiar. Tomás estava atrás deles, tentando parecer digno de pena. Observei-os através da câmera de segurança que vó tinha instalado anos atrás. Eles tocaram a campainha repetidamente. Mamãe começou a chamar: Nicole, sabemos que você está aí. Precisamos conversar sobre isso como uma família. Peguei meu telefone e mandei uma única mensagem para os 3. Por favor, vão embora. Não voltem. Este é seu único aviso antes que eu chame a polícia. Eles foram embora eventualmente, mas não antes de mamãe deixar a travessa na minha varanda com um bilhete sobre perdão e obrigações familiares. Doei a travessa para o abrigo de sem-teto da rua. Hoje em dia, minha vida é pacífica. Cuido das rosas da avó, que estão florescendo mais lindamente que nunca. Minha carreira está prosperando, fui promovida a vice-presidente executiva mês passado. Me sinto bem, e é tudo graças à avó. Fim da história.